pessoal vira bacalhada. Bom, vamos lá, boa tarde a todos. Vamos dar continuidade àquele tema que nós estávamos fazendo semana passada, que é sobre ainda a alienação, tá? Hoje a gente vai entrar um pouquinho no tema dos trabalhos com a música da Pitty, ok? Então hoje vai ter esse adendo aí para vocês. Deixa eu só, vamos lá, preparar o PowerPoint aqui para vocês. Aqui. Oh, meu Deus, fica bem em cima do negócio. Aqui. Show. Todo um trâmite aqui, mas vai dar certo. Bom, pessoal, essa aula é uma continuação direta que nós vimos semana passada, que é o conceito de alienação, tá? E de mídia. Então, por exemplo, quanto que a mídia ela interfere na nossa vida, nas nossas escolhas e assim por diante. Bom, vamos começar aqui de uma forma bem simples. Introdução, né? A concepção, né? O conceito de alienação em sociologia, já estudado em modos anteriores, refere-se à experiência de separação, desconhecimento, perda da razão ou ainda a condição em que o indivíduo inconsciente da realidade torna-se estranho a si próprio ou à sua existência. O que significa isso, então, assim, de uma forma mais simples? A alienação seria a incapacidade que o indivíduo tem de entender a realidade, tá? Essa realidade é a realidade ao qual ele se apresenta inserido nela. Então, por exemplo, você faz parte da sociedade, mas você não entende como a sociedade funciona. E por não entender o funcionamento da sociedade, você acaba sendo manipulado, tá? Você acaba sendo convencido a ter determinados tipos de atitudes, a determinados tipos de práticas que muitas vezes você nem consegue perceber o quão mal isso faz a si próprio, tá? Ele continua aqui, né, incapaz de raciocinar, o sujeito perde a habilidade de agir, por si só próprio, né, incapaz de, portanto, de responder pelos seus atos e logo perde a sua autonomia. Bom, na opinião de vocês aí, eu coloquei aqui 5 opções. Qual o principal meio de alienação na atualidade? Tá? Televisão, internet, jogos de videogame, música, cinema. Qual seria a principal forma de alienação? Gente, caí, mas desculpa. Tá? Deu uma queda aí, acho que foi no próprio sistema do Zoom, tá? Vamos voltar aqui. Tava falando aqui já. Opa, voltar. Cadê? Não, 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 não. Aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Bom, nós estávamos falando o seguinte, né? Qual seria o principal meio de alienação na atualidade, tá? Seria qual? Seria a televisão? Seria a internet? Seria os jogos de videogame? Seria a música ou seria o cinema, tá? Então, na opinião de vocês. Bom, vou dar algumas dicas. Por exemplo, ó, na década de 80, lá nos Estados Unidos, os caras criaram um selo parental lá, o famoso Advisory Parental, que seria a ideia de você ter uma tipo de uma censura prévia às músicas que serão lançadas nos Estados Unidos, principalmente rock e rap, tá? Então qualquer música que fizesse, por exemplo, menção à violência, menção à sexualidade, ela só poderia ser escutada em determinados horários na televisão ou até mesmo na rádio, e só maiores de idade conseguiriam comprar álbuns, né, com LPs, vídeos, CDs dessas bandas. Eu lembro muito que algumas algumas bandas foram censuradas, por exemplo, Guns N' Roses, o primeiro disco do Guns N' Roses, ele foi censurado porque a capa era muito violenta. A capa mostrava um estupro acontecendo. Então era um desenho, claro, desenho, mudou a capa e eles colocaram a capa clássica lá, que é uma cruz com a caveira dos membros do Guns, né? Para quem gosta de curtir rock sabe o que eu estou querendo dizer. No Brasil, vamos lá, quando houve censura, né, alienação, né? Vamos voltar um pouquinho. O que é alienação? Alienação é a capacidade que você não consegue ter de entender a realidade. Os meios de comunicação, elas interferem diretamente na nossa forma de pensar e nossa forma de agir. É claro que alguns indivíduos, socialmente dizendo, socialmente falando, eles são mais influenciados do que outros pela mídia, tá? Pelos meios de comunicação.
deixar uma coisa bem clara, pessoal. No mundo que nós estamos na atualidade, é impossível você não acessar os meios de comunicação. Cada um tem um meio de comunicação preferido, tá? Qual que é o grande problema da alienação? É a ideia que você não tem liberdade de escolha do que você pode ouvir, do que você pode ver, ou muitas vezes até o que você pode ler. Tá? Então você não controla isso. E as informações que chegam até você vão influenciar no tipo de pessoa que você vai se tornar quando adulto, tá? Pessoas mais maleáveis são pessoas mais fáceis de serem controladas, de serem manipuladas, tá? Então as mídias muitas vezes ela desenvolve isso no intuito de transformar esses indivíduos em seres mais fáceis de serem manipulados, tá? E assim por diante, ok? Bom, voltando então, vamos lá para os áudios. Áudios não, desculpa. Os slides. A mídia, né, torna-se facilmente instrumento de representação de interesses particulares ou de uma classe determinada, podendo distorcer fatos e manipular ideias. É possível também evidenciar certas informações com o objetivo de esconder ou mitigar outras, de acordo com esse ou aquele propósito, de tal forma que os consumidores dessas mídias tornam-se passíveis, desinformados e alienados. Então vamos lá. Por mais que hoje eu ligue a televisão lá e vou assistir um jornal, eu estou assistindo a pauta daquele jornal que é pré-estabelecido por alguém. Aquele alguém que estabeleceu a pauta, ele pode escolher o que ele vai colocar ou não. Aí eu vou lá e assisto o jornal. Então, eu vou ter acesso à informação que eles querem que eu tenha acesso a essa informação. As outras não. Então, imagina que se todos os meios de comunicação eles falassem sobre a mesma coisa, eu só saberia daquilo, tá? Hoje em dia, a alienação ela é muito comum em países, por exemplo, que têm censuras, tá? Países que têm forte censura. A China, por exemplo. A China é um país censurado. A Coreia do Norte, Cuba, países socialistas, a censura é muito forte, porque eles falam que a pessoa, para se tornar mais fiel ao governo, ela tem que ter uma certa limitação do que ela vê, do que ela vai escutar, do que ela vai ler. Então, eles proíbem isso, é uma censura. Tá? No Brasil, o Brasil não é um país socialista, mas na opinião de vocês, existe censura no Brasil? Vamos lá, vamos ver a opinião de vocês. Não, Caio. Caio falou não. E Vinícius, existe censura no Brasil, Vinícius? Professor, acho que existiriam, tipo, mais nas músicas, porque dependendo da música que for, um negócio que eles fizeram é, tipo, você vai falar algum palavrão, alguma coisa, eles, tipo, meio que cortam na música, aí só fica silêncio, ou o ritmo da música. Acho que E seria aí, deixa eu isso. ver mais alguém aí. O Gabriel Silva, você acha que existe censura no Brasil? Eu acho que não. Tipo, você acha qualquer coisa facilmente, sem censura, sei lá. Isabela, você acha que tem censura no Brasil, Isabela? Não, nem um pouco. Qualquer um faz o que quer, posso que não possa qualquer coisa que quer. Tipo, não tem censura, não. Igual a pipoquinha. Ah, é Claro que, pipoquinha, né? claro que, tipo, as pessoas, o público dela é um público maior de 18 anos. Porém, tá para todo mundo Ó, ver. esse 18 anos é um, entre aspas, bem grande, assim, né? Fala, Youssef. Para você, existe censura ou não existe censura, Youssef? Então, professor, é assim, as pessoas censuram aquilo que elas não querem ouvir, ou quando estão programando não, ou quando estão tramando algo, ou como derrubar alguém do poder, pode ser, não sei, sei lá, é meio que conspiração, assim, por assim dizer, creio eu, né, não sei. Então, não existe uma conspiração. Uma coisa eu vou deixar bem claro para vocês. Existe censura no Brasil. Existe. Só que, assim, a censura no Brasil é uma censura prévia, não é uma censura total. Então, por exemplo, eles fazem recomendações. Então, qualquer programa televisivo, ele tem que ter uma censura. Então, eles colocam lá, por exemplo, futebol, censura livre. Então, qualquer idade pode assistir futebol. Uma novela, por exemplo, a novela das 9 lá da Globo. Por que ela é às 9? Porque tem uma censura. Tá? Então, só depois das 9 horas ela pode colocar, por exemplo, algumas palavras que são pesadas, algumas cenas de seminudismo, né? Por exemplo, parecer partes do corpo mais íntima. Então, na novela das 9 pode. Tá? Aí, claro, quanto mais tarde, menor a censura, e quanto mais de dia, maior a censura. No Brasil existe censura, tá? É uma censura prévia.
tá? Aí uma coisa que eu falei com o pessoal do B, a gente teve a primeira aula, acho que alguns ficaram meio chocados. Por exemplo, eu sou a favor da censura, por incrível que pareça. Eu vou explicar o porquê. Eu sempre tenho minha opinião, né? Todo mundo sabe. Por que que eu sou a favor da censura? Porque eu acho que o brasileiro é muito sem noção. A Isabela até falou alguma coisa agora que tem muito interessante. Por exemplo, a MC Pipoquinha, não tem nada contra a música dela, quem curte a música, escuta a música dela, mas o tipo de show que ela faz é muito complexo do ponto de vista para uma criança ter acesso. Então, por exemplo, no YouTube, uma criança de 9, 10 anos, ela consegue ver trechos do, do show da MC Pipoquinha lá e ver cenas de reprodução de atos, de posições sexuais. Então, isso para uma criança é complicado. Tá? É claro que, por exemplo, eu vivo uma realidade bem diferente da de vocês. Então, por exemplo, eu tenho contato com muitas crianças carentes na escola do estado. Então, lá a gente vê a postura delas, o tipo de roupa que elas vão, o linguajar. Então, a gente vê ali que, por exemplo, os pais não têm esse cuidado de filtrar, basicamente, o que essas pessoas, essas crianças estão vendo, o que essas crianças estão escutando, e assim por diante. O Vinícius falou assim: na música tem censura. Na música é onde tem menos censura, Vinícius. Entendeu? É onde tem menos censura hoje em dia no Brasil. Porque hoje em dia, literalmente, o funk, o rap, até alguns sertanejos sofrência, os caras colocam palavrão no meio da música e a música faz sucesso. Faz um sucesso tremendo ainda, né? E aí, é claro, eu sou um analista muito de letras de música e isso tem muito a ver com a sociedade na atualidade no Brasil, tá? Então, eu costumo dizer que o brasileiro é muito sem noção, é muito sem noção. E quanto mais sem noção você mais manipulado você consegue ser, mais alienado você é, tá? Essa ideia da sem noção, né? Por exemplo, ali, você está com uma criança na rua, e isso já foi muitas vezes questionado no Brasil. Crianças de 2, 3 anos, escutando músicas com linguajar muito ofensivo e rebolando posições sexualizadas demais. Eu acho que não é o adequado à criança. Acho que a criança tem que ser criança. A criança não tem que ser um adulto, ou um mini adulto, ou uma cópia infantil do pai e da mãe. Tanto faz. Também, por exemplo, eu acho um absurdo levar uma criança muito pequena num estádio de futebol. Recém-nascido vai no estádio de futebol. Não. Estádio de futebol, dependendo da situação, ele não é um lugar para criança. Tá? Você ouve muito palavrão, você ouve muita ofensividade, tá? É assim, é igual um show de rock. Eu curto rock desde da idade de vocês, eu tenho mais de quase 30 anos que eu curto rock. Minha filha gosta. Minha filha falou: pai, mas quando você vai me levar num show? Eu falei: nossa, não tem idade para ir no show. Enquanto você não fazer uns 13, 14 anos aí, dependendo da banda, aí eu te levo para assistir um show de rock. E ela é fã de algumas bandas antigonas, assim, que é bem legais as bandas, mas eu falei: não, você não pode ir ainda. Pai, mas eu quero. Não, não, não. Então, assim, o brasileiro é muito sem noção. Então, eu sou a favor de censura. Claro que, assim, censurar tudo e a todos? Não. Claro que não. Mas é aquela ideia do educar. Não adianta proibir também, tem que educar. Então, por exemplo, tipos de música, tem lugar específico, tem um momento específico. Eu sou daqueles cara meio conservador nessa parte, por exemplo, eu gosto de festa junina, música de festa junina. Mas é chato aquelas músicas, mas essas são as músicas adequadas. Você vai no Halloween, já é outro tipo de música, carnaval, outro tipo de música. Eu acho muito absurdo quando mistura demais, acho que perde a noção. O brasileiro tem esse problema, ele perde a noção, ele perde a mão. É tipo hot dog de chocolate. Você tem que ser censurado. Os caras lá, meu Deus, hot dog de chocolate. É pizza doce. Tem umas coisas que são meio assim. O brasileiro, ele perde a mão, ele exagera demais. Então, é por isso que eu estou falando que é meio sem noção. Então tem que colocar alguns limites. Uma coisa que eu sempre falo, né, por estudar um pouco a sociedade só existe porque ela tem regras, tá? Ela tem que ter limites. Se ela não tiver limites, ela não funciona. Então a gente tem que saber os nossos limites dentro da sociedade. É claro que quando você entende esses limites, você deixa de ser alienado, porque você passa a fazer escolhas dentro dessa sociedade. Você passa a fazer uma representatividade dentro da sociedade. Então aí você não está sendo mais manipulado, tá? É uma coisa muito mais complexa, tá? Então é uma coisa, eu sei, alguns vão falar, pô, quer dizer que seguir regras significa ter mais liberdade? Na maioria das vezes, sim. Tá? Na maioria das vezes sim, porque não adianta você falar assim: não vou seguir regra nenhuma, mas você nem sabe do que se trata, tá? Então essa ideia de chutar o balde é uma ideia meio
ridícula na maioria das vezes, tá? Hoje em dia, né, a filosofia ela trata muito desse campo, a psicanálise, a psicologia, a terapia ocupacional, a sociologia, que é aquela ideia das pessoas estarem muito preocupadas com a opinião do outro, a opinião dos outros, como que eles vão ser vistos socialmente. Então você acaba tendo tipos de atitudes, tipos de comportamentos que as pessoas esperam que você tenha, tá? E acaba sendo manipulado, porque você não tem aquela liberdade de escolher qual tipo de comportamento você quer ter. Tá? É claro que eu não posso andar do jeito que eu quiser na rua, mas isso são regras sociais. Mas tem uma liberdade, por exemplo, a liberdade, por exemplo, eu quero tomar água, eu quero tomar suco. Ah, não, eu vou tomar suco porque todo mundo toma suco na aula. Isso que eu estou querendo dizer, tá? Eu sei que eu falei de uma forma meio rápida, mas depois a gente vai entender melhor com o tempo. Bom, continuando aqui, eles sempre dão um exemplo, né? Nós vimos semana passada a escola de Frankfurt, né, que falava muito do Theodor Adorno, né? E o Theodor Adorno, por exemplo, ele estudou lá como que os nazistas eles conseguiram influenciar a sociedade para que um país inteiro, né, seguisse quase que sem questionar e entrasse numa guerra. Então eles falam que havia censura no Terceiro Reich, né? Então muitos filmes tiveram conteúdo adaptado às orientações da propaganda nazista. Outros foram banidos sem resistência alguma. Então, por exemplo, qual eu falei, países que são, ai, como que se diz? Países que têm governos mais conservadores, você tende a ter uma censura. Nos Estados Unidos, por exemplo, crianças com menos de 21 anos de idade lá, você não pode comprar bebida alcoólica. Tá? Você não pode entrar em determinados lugares. Você não pode entrar num bar desacompanhado com menos de 21 anos de idade. Pode tanto homem quanto mulher. Então lá isso é regra nos Estados Unidos inteiro. Então você fala, mas os Estados Unidos é a terra da liberdade. Bota os pontos nos pingos nos is aí. Liberdade até determinado nível. Tem que ter regras. E assim, você vê que eles cumprem as regras. Se existe uma ordem, um desenvolvimento nos Estados Unidos, é porque tem um cumprimento de regras. A pessoa, o indivíduo não pode chegar lá e fazer o que ele bem entender, na hora que ele bem entender, do jeito que ele bem entender, com quem ele bem entender. Tá? Tem um conjunto de regras, tem uma moralidade. E aí, volto a dizer, é nesse momento que o brasileiro é meio sem noção, porque ele não, muitos brasileiros não sabem ali ter limites. Tá? E assim por diante. Bom, aqui 3 exemplos, né, que eu estava falando para vocês. O filme King Kong, o clássico, ele foi banido pelos nazistas lá durante a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque o King Kong era um animal, né, um gorila, né, e a mocinha do filme era uma loira. Então, um gorila que representava, era preto, salvando uma loira que era muito biotipo de uma alemã, absurdo. Outro filme aqui que eles falam muito é o filme Susana, né, com a atriz Shirley Temple. Passou a ser detestada pela inteligência nazista depois da exibição do filme Susana. Os censores teriam cochilado na avaliação e deixaram passar a cena em que ela faz um pacto de sangue com o menino índio, tá? Contrariando as ideias de pureza racial que se edificava na Alemanha. Olha as ideias. Cântico dos Cânticos, né? Marlene Dietrich foi outra atriz que caiu em desgraça. 8 meses depois de interpretar uma mãe que criou o filho sozinha, em A Vênus Loira, encarnou uma cantora em Cântico dos Cânticos. Nenhuma sala em território alemão pôde receber o filme, pois, além de contradizer a ênfase nacional na importância da família, revelava a preferência da atriz por papéis de prostituta. Quer dizer, uma cantora de boate seria uma prostituta. Então, ali, por exemplo, você está vendo nos filmes os valores morais, tá? Os valores morais, aquela ideia que gente, pra você ter uma ideia de censura, só atualmente a Disney fez um filme infantil com personagens homossexuais declarados. Vocês viram o nível de censura, tá? E aí, por exemplo, você pode violência no filme para criança. Você pode lá um personagem morrer. Mas você não pode ter cenas relacionadas à homossexualidade. Por quê? Os caras sabem que o filme influencia. Pô, sabe que o filme influencia. Não adianta falar, eu não sou influenciado. Você cara, não adianta. Se você não é pelo filme, é pela música, é pelas redes sociais, é pela televisão, tá? No Brasil se estimulou muito nos 5, 10 últimos anos aquela propagação filosófica que bandido bom é bandido morto. Então todo tipo de bandido tem que ser executado. Tá? Até falei um pouquinho isso hoje no
na aula de história sobre a Revolução Francesa, né, a fase do terror. Imagina, isso aí é uma alienação, tá? Quer dizer que, eu vi lá a opinião de um apresentador de televisão. Ele estava certo. Mas é a sua opinião? Não, a opinião dele estava certa. Então eu vou apoiar a opinião dele. Mas qual a sua opinião? Eu não tenho opinião formada. Então eu vou copiar a opinião daquele apresentador de televisão. Bandido bom é bandido morto. Entenderam? Então você está sendo manipulado. Se todos os canais. Uma coisa que eu fico absurdamente irritado é assim: se um programa ele fica muito bom, ele fica famoso, todos os canais começam a fazer programas parecidos. Tá? E aí você fica quase que uma monogamia na televisão, de monotonia, desculpa, eu falei uma palavra errada, monotonia, de todos os programas ser muito parecidos. Tá? Domingo à tarde só tem aquele tipo de programa. Durante a noite, ou é jornal, ou é novela. Você fica, meu Deus do céu, é sempre a mesma praxe. Tá? Agora tá acabando essa onda, agora só filme de super-heróis, tá diminuindo agora, mas todo mês tem um filme de super-herói que você vai assistir lá no cinema, você pode assistir. Então fica aquela coisa exagerada. Tá? E é aquela coisa também, por exemplo, a criança é um ser humano oco muitas vezes. Então ela está sendo moldada. Então ali dentro você vai inserindo ideias e ela cresce com aquelas ideias. E ela passa a absorver aquelas ideias e transformar aquelas ideias no cotidiano dela. Tá? E aí ela acaba sendo absorvida por isso. Ok? Todo mundo tem essa influência. Qual que é o grande problema? Você perceber essa influência. A partir do momento que você percebe, você consegue quebrar esse paradigma. Quando você quebra esse paradigma, você cria liberdade. Não é deixar, por exemplo, eu sei que eu não sou influenciado pelos filmes da Marvel, mas eu gosto de assistir os filmes da Marvel, eu gosto de assistir os filmes da DC, mas eu não vou virar um super-herói, eu não vou comprar uma roupa do Batman e dar aula para vocês. Eu vou matar o Coringa. Não, o Batman não mata ninguém, então eu vou prender o Coringa. O Coringa vai ser o Vinícius esse ano. Vou prender o Coringa, né? Vou prender a mulher gato, eu vou prender a Isabela. Nossa, logo eu. Falei, tá, tem que ser você agora, tem que prender a mulher gato. E assim por diante. Então fica uma coisa meio esdrúxula, porque tem muita gente que vive essa realidade paralela. Tá? É como se fosse uma doença, tá, gente? A psicologia trata muito, isso é a psicanálise, né? Bom, voltando aqui, o marketing também se utiliza desses meios para formar uma massa de consumidores e produzir comportamentos padronizados, objetivando fomentar interesses econômicos, reduzindo a autonomia e a possibilidade de fazer escolhas por parte dos indivíduos. Então, por exemplo, um tipo de tênis, um tipo de camiseta, um tipo de calça, tá? As mulheres são mais suscetíveis à moda, então tá muito moda as mulheres com aquelas calças um pouco mais largas. Eu acho bonito, mas agora todo mundo tá comprando. Tá? Algumas ficam legais, outras não ficam. Os meninos, é muito camiseta larga agora, virou uma moda agora meio pump, né? Usar roupas largas, tá? Essa moda existia muito nos anos 90, tá? Apesar de não parecer, mas eu já usei muita calça larga também, lá quando tinha meus 15, 16 anos, mas ela vai e volta, essa moda. Então a gente é muito suscetível. E aí você vai no shopping, as principais lojas, como Renner, Riachuelo, C&A, você vai ver quase que o mesmo tipo de roupa. Só muda a estampa, a cor e o tipo de tecido, mas é o mesmo tipo de roupa. Tá? Uma variação muito pequena, porque é a tendência da moda. Então você vai lá, eu que gosto mais de calça skinny, uma calça um pouco mais tradicional, dificilmente eu acho. Tá? Aí quando que eu vou achar? Vou achar lá na Hering, olha que loucura, vou achar lá na loja da Hering, que hoje em dia é uma loja para tiozão. Quer dizer, a minha moda é uma moda de tiozão, 30, 40 anos, 50 anos de idade. Tá? Porque os jovens hoje é calça larga. Você vai lá na C&A, a calça cabe 4 de mim. Né? E aí eu fico, pô, mas eu não gosto dessa calça. Claro, né? Minha filha, moderna, é outra coisa. Eu sou um pouco mais conservador, é outra coisa. Vocês sofrem com isso também, que eu sei. Tá? Bom, voltando aqui. O que seria a ideia do consumir? Né? Até coloquei aqui a definição de consumir no dicionário. Consumir é fazer desaparecer, pelo uso ou pelo gasto, usar, utilizar, corroer, destruir, fazer esquecer, absorver, ingerir, comprar e despender. Tá? A existência humana corre o risco de se reduzir a cumprir funções, como produzir e consumir, formando um corpo social e cultural em que os indivíduos mergulham em estado de exploração, sem liberdade, renunciando ao exercício da reflexão crítica diante de questões fundamentais, como a do sentido da vida ou de questões de ética e política. Hoje em dia, psicanálise de novo,
que existe de pessoas que só vivem para trabalhar, elas trabalham para viver, ou vivem para trabalhar, tá? E aí elas não conseguem apreciar outras coisas da vida, a não ser o trabalho. E aquela coisa, é trabalhar para ganhar dinheiro, para pagar as contas ou para comprar coisas que eu preciso para consumir. Quando eu compro algo, eu sinto prazer no comprar, tá? Então, quando eu vou lá, pego o dinheiro, compro algo que eu quero, pode ser qualquer objeto que seja, eu sinto um prazer muito grande no que ele comprar, tá? E esse prazer estimula o consumo, que estimula a necessidade de trabalhar, tá? Já falei isso várias vezes. Hoje em dia, as pessoas não são avaliadas pelo aquilo que elas são avaliadas pelo aquilo que elas têm. Então, você quer ter sempre objetos que, na maioria das vezes, lhe dão a noção de que você é uma pessoa especial. E que se você não tiver aqueles objetos, você não é uma pessoa especial, tá? Dentro, claro, daquela sua esfera social. Então, você não está preocupado com o ser, você está preocupado com o ter. Quando a gente está preocupado com o ter, isso chama-se consumismo, tá? E assim, todo mundo, mesmo que vocês sejam pessoas consideradas mais simplistas, que não liguem tanto para o ter, assim, todo mundo conhece pessoas que são muito mais preocupados com o ter do que com o ser, tá? Então eu não avalio você pelo aquilo que você é, eu avalio aquilo pelo que você está utilizando, tá? É aquela ideia que, tipo, você nunca conhece bem alguém, tá? Porque você sempre fica na esfera mais superficial do ser. Continuando, voltando, estamos acabando já. Acho que faltam mais 2 slides, se eu não me falha a memória. Bom, aqui eu coloquei, né, novamente para vocês aqui a letra da Pitty, que é Admirável Chip Novo, que acho que ela fala muito dessa alienação, né? Que é principalmente no refrão, né? Pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste, viva, né? Viver é o final. Então pense, fale, compre, beba, leia, vote, não se esqueça, use, seja, ouça, diga, tenha, more, gaste e viva. Então viver é um grande finale, não é o objetivo, tá? Então essa música ela traz muito sobre isso. Ela é baseada num livro, né, que é Admirável Mundo Novo, do Alto Huxley. É um livro muito bom, acho que vocês leram A Revolução dos Bichos, né, com o Renato, ou muitos de vocês no nono ano, que também é outro livro acho que é do George Orwell, né? George Orwell, A Revolução dos Bichos, que vai na mesma linha da alienação, do controle. Tá? A Revolução dos Bichos é maravilhoso também. Bom, para a gente finalizar a última parte, o Immanuel Kant, no campo da filosofia, ele diz que a autonomia e a liberdade de espírito requerem a apropriação de regras para o agir racional. Kant afirma ainda que é necessário que o indivíduo seja consciente de sua liberdade. E aí eu dou exemplo, por exemplo, do passarinho. A gaiola está aberta, mas ele não voa. Tá? Em um mundo com tanta informação e tecnologia, corremos o risco de perda da liberdade, um bem que deveríamos apreciar, justamente porque a informação, quando enviesada, pode escamotear a veracidade sobre os fatos que pretendiam divulgar. Tá? Aqui me veio à memória um fato que aconteceu alguns anos atrás, em Guarujá, né, que saiu uma notícia pelo bairro que uma mulher, um homem lá, acho que era uma mulher, havia estuprado uma criança. Meu, os vizinhos não quiseram nem saber, foram lá na casa da mulher, tiraram ela para fora e mataram a mulher. Como fala, lincharam a mulher. Depois de algumas horas, depois do crime acontecido, acometido, ficaram sabendo que era fake, não tinha nada a ver com aquilo lá. Quer dizer, a mulher morreu praticamente de graça. Por quê? Essa ideia da manipulação, tá? Essa ideia da conjugação aí errada das ideias, você não averiguar, tá? É a mesma coisa que acontece muitas vezes, acontece milhares de vezes comigo, a gente pegar trabalho dos alunos, está copiado e colado na internet. A gente falou, tá errado esse trabalho. Não, mas eu peguei da internet, tá certo. Não, tá errado essa informação. Essa aqui. Professor, mas eu coloquei lá e achei isso aí, então você tem que considerar como certo. Não, não considero como certo. A gente falou que tinha umas regras básicas ali. E aquela coisa, né? Para quem não tem o hábito, pensar é uma coisa complexa. Pensar leva você a refletir sobre a vida, refletir sobre suas atitudes, aceitar os seus erros, aceitar seus acertos, sempre estar se tentando reinventar, porque mais cedo ou mais tarde você acaba errando, então tem que consertar aquele erro, e assim por diante, ok? Bom, só vou colocar aqui no ponto, rapidamente, a chamada de vocês, tá? Vou fazer chamada.
A aula, essa sobre alienação, ela vai de encontro lá com o que eu tinha falado com vocês antes, que era sobre a música da Pitty, que é um dos trabalhos de vocês. Tudo bem? Bom, vou encerrar por aqui a gravação, que eu vou fazer chamada.